Boa noite, pessoal, tudo bem? Esperar aí uns 2 minutinhos e a gente começa, né? Sexta-feira, queremos começar rápido e terminar rápido, né? Não sei vocês, mas a semana foi cansativa. Alguém criou o LinkedIn ontem? Aproveitou nossa conversa? Ah, legal, Rômulo. Até eu acabei não mostrando para vocês ontem uma ferramenta para acompanhar o LinkedIn, porque muitos não tinham, né? Agora que alguns criaram, alguns deram uma olhadinha, eu vou passar o link para vocês aqui. Esse link aí, quem tem conta no LinkedIn, quando acessa, ele dá um score para vocês, que é a classificação, né, que você tem ali dentro da ferramenta em relação a você estabelecer a sua marca profissional, a localizar pessoas certas, né? Ou seja, ter um network bacana com coisas relacionadas ao que você faz, interagir, oferecer insights, né? Aquela questão de você gerar conteúdo ou estar comentando o conteúdo de outras pessoas. E o último, que é o cultivo de relacionamentos, que ele está bem vinculado à questão das recomendações no seu perfil, né? O quanto que você conversa com algumas pessoas com maior recorrência. Para quem tem interesse em estar melhorando o perfil constantemente, é sempre legal estar dando uma olhadinha nesse SSI semanalmente, né? Para ver como que está a sua posição. Quem quer vender alguma coisa, né? Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e está bem vinculado a isso. É mais importante ainda tá acompanhando esse número, tá? Outra coisa que eu gosto de acompanhar no LinkedIn é de quais empresas que estão pesquisando o seu nome, né? Então tem ali vai aparecendo as notificações semanalmente para vocês. Para mim parece toda quarta-feira de noite. Acredito que esse seja o padrão ali do LinkedIn. Quais foram as maiores recorrências, né? E quais as empresas ali que estavam, as pessoas, né, de empresas que estavam procurando. Isso é interessante, né? Para você ver assim como que você está aparecendo nos resultados de busca, né? E também parece a palavra com que você foi mais pesquisado, o que é uma dica também para você melhorar o seu perfil. Aí, quando as buscas são muito aleatórias, digamos que você apareceu bastante nos resultados, mas a palavra-chave usada ela foi muito variada, daí eles escondem a palavra-chave. São uns truquezinhos aí de LinkedIn, né? Mas vamos começar aqui, pessoal. Então, aí, sextou, né? Vamos falar sobre empreender. No anúncio, né, na chamada, ele estava dividido entre a parte do empreendedorismo e intraempreendedorismo, tá? Hoje eu preferi tratar como uma coisa só, que afinal de contas é uma postura, e que lá no finalzinho, sim, a gente vai ver umas pequenas diferenças, mas em geral nós somos empreendedores. A diferença é se é por conta própria ou se estamos dentro de uma empresa, né? E ao pesquisar ali por empreender e empreendedorismo, eu achei muitas definições, mas a que mais me agradou e eu acho que mais resume é essa aqui, da pessoa ser capaz de converter uma ideia ou invenção em uma inovação bem sucedida no mercado, né? Porque de boas ideias tudo tem, mas a capacidade de tornar isso, colocar em execução, tornar isso rentável, né? E gerar uma movimentação, ela é muito distante, né? Ela precisa de muita ação. Também outros temas que eu encontrei com o empreender. Também encontrei coisas como assim, ir em busca dos seus objetivos, em busca dos seus sonhos, estar constantemente comprometido com uma causa individual, né? Uma causa que ela é o teu valor, é a tua missão, muito relacionado com o que a gente falou ontem do Ikigai, né? De você ter uma vida ali mais do que plena, né? O empreendedorismo é uma das linhas em que você pode atuar para estar buscando isso e gerando um valor, né? Ter aquele pensamento de como que eu posso estar contribuindo com o mundo através do meu trabalho, como que eu posso deixar um legado,
construir uma história, né? E é viver na prática, de fato, aquela questão de sem dor, sem ganho, né? Então, é muito filosófico mesmo essa questão do empreender. E aqui, em resumo, quando você é um empreendedor, você está ligado a uma visão de mundo, uma criação de ideias inovadoras e aos comportamentos totalmente proativos. E os hábitos mais recorrentes de um empreendedor. Veja que dá para fazer, né? Não são coisas tão distantes do nosso dia a dia. No primeiro momento, você pensar, só empreende quem tem empresa. Não. Nós já somos empreendedores. A gente busca ter hábitos de estudar constantemente, né? Tá em busca da tua melhor versão. Esse estudo é tanto de conhecimentos técnicos quanto comportamentais, né? Tá fazendo leituras, tá buscando workshops, estar se modificando. Eu dou destaque ali para um tema específico, que é o da gestão de pessoas, né? Exercitar uma boa liderança. Isso te facilita nessa jornada do empreendimento. Você precisa estudar sobre uma boa administração do tempo, porque você vai ter ali uma alta demanda. Alguém aqui do grupo já empreende? Assim, já se vê nesse ambiente? Não, beleza. Então, assim, gente, a administração do tempo, né? Quando você começa a trabalhar nessa linha, o seu tempo fica muito mais reduzido, sabe? Porque você começa a ter uma diversidade de atividades muito maior do que quando você está dentro de uma empresa ou quando você está estudando, porque você vai ter que fazer tudo, né? Você precisa captar recurso, você está sempre pensando lá na frente no próximo passo, né? Então, é algo que te ocupa muito tempo o empreender, fazer mais ali do que está na sua descrição de cargo, se você está dentro de uma empresa, né? Ou realmente fazer rodar todo um negócio quando você está trabalhando ali para si próprio. Então, com isso, a administração do tempo ela é essencial, né? Se hoje a gente já não consegue fazer uma administração tão boa, é algo para se pensar, para ir corrigindo, porque depois vai ter ainda mais ênfase nesse aspecto. Outro item ali que hoje em dia já é bastante falado, mas que a gente não teve uma educação lá na base, é a questão da educação financeira, né? Muitos ali empreendedores no começo acabam misturando muito a pessoa física com a pessoa jurídica, e isso é difícil lá. Então, a gente precisa estar buscando uma educação financeira desde agora. O marketing, sem dúvida, né? Se ontem eu já falei que o marketing pessoal é importante, na hora que a gente for realmente trabalhar com o empreendimento, o marketing se torna ainda mais importante, porque ele que vai conseguir, né, tá divulgando ali o seu negócio, e quando eu tô dentro de uma empresa, né, eu preciso dele também para dizer que eu fiz, né? Tem até um filtro lá no Instagram que essa semana eu usei, né, de brincadeirinha, mas é que não adianta só botar o ovo, tem que cacarejar. E é verdade, você tem que fazer, dizer que fez, mostrar os resultados para que aquele seu projeto, aquele seu empreendimento interno e externo, ele seja visto pelo seu público-alvo. E o último item é sempre estar cultivando um networking, né, de pessoas ali que vão poder te apoiar nessa sua jornada. Ideias para começar agora, só para aproximar de vocês, né, não ficar aquela coisa tão distante. Então, você consegue começar a empreender desde você dar aulas particulares, né? Vamos dizer aí uma aula particular de violão, uma coisa que você tem domínio. Uma aula particular de matemática para o pessoal aí que tá mais no ensino médio ou até está no ensino fundamental e precisa de um reforço, né? Você tem que fazer uma análise ali do que você é muito bom e poderia estar ensinando alguém. Começar com essas aulas já é um empreendimento, porque você já vai estar direcionando ali teu conhecimento para gerar uma renda. Questão do mercado de refeições, um dos mercados em que o pessoal mais inicia para gerar uma renda extra, para empreender, né? Então, começa a fazer produtos caseiros em casa, começa a vender, né? Uma comidinha muito bem feita, ela é sempre bem aceita no mercado. E para quem tem esse talento do cozinhar, né, acaba sendo uma entrada nesse mercado de empreendimento de uma forma bastante rápida.
Trazendo mais para a parte da tecnologia, o que eu vejo, a questão de você ter a habilidade de conseguir montar um site institucional, tá? Volta e meia, as pessoas me perguntam, né? Porque um dia eu já fiz site, né? E algumas pessoas ficaram com essa impressão. Hoje em dia eu não faço mais, né? Eu faço só coisas para mim. Mas volta e meia as pessoas me pedem indicação de quem poderia fazer um site institucional, ou seja, aquele site simples, que é uma página, que tem o contato. É uma coisa para vocês começarem, porque você vai usar ali basicamente HTML, CSS, JavaScript, né? Uma coisa que você começa a fazer, se aperfeiçoa e começa a montar o seu portfólio também. Então, dá para se pensar. Outro item, um suporte no marketing digital, tá? Como eu montei a minha página lá no Instagram, Maria, sabe? Muita gente me pergunta coisas simples, do tipo assim, como que vai montar uma boa bio, como que ele gera o Linktree que coloca lá para acessar aquele site que tem um monte de menu, como é que eu vou montar uma imagem que seja bonitinha para eu criar uma identidade visual. Então, são coisas assim bem simples e tem gente que ganha dinheiro fazendo assessoria para esse marketing. Você vai lá e pega um nicho, né? Só pessoas de RH que estão tentando montar uma página. É uma possibilidade para vocês estarem vendendo o serviço de vocês. E aqui eu trouxe o The Business Intelligence, né? Eu coloquei ali uma interrogaçãozinha, que isso aqui é uma coisa assim que eu queria instigar vocês, porque realmente tem mercado, né? Vocês aprenderem a trabalhar com uma ferramenta de BI, seja um Power BI, seja um Google Data Studio, vou colocar aqui os nomes. São ferramentas aí com um valor bastante acessível, né? Possibilita com que vocês comecem ali a oferecer um serviço para montar análises gerenciais para as empresas, porque o que acontece? O pessoal tem muito dado, né? Muito dado mesmo, tem muita planilha, e nem sempre eles têm uma pessoa interna para juntar essas informações e mostrar isso ali numa boa exibição. E por nós sermos da área da TI, a gente consegue fazer isso com uma habilidade melhor, né? Então, vamos pensar, é muito trabalhoso para o pessoal que não é da área de TI aprender essas ferramentas. E para nós é mais fácil, né? Porque se a gente sabe, né? Ou vai aprender até a programar, trabalhar com uma ferramenta aí mais visual, é bastante facilitado. Então, eu vejo aí como uma possibilidade de adentrar logo no mercado de empreender, oferecendo esse serviço de conseguir montar análises gerenciais. Algum de vocês já conhecia essas ferramentas? Então, legal, gente. Vamos conhecer principalmente o Power BI. Tá? Ele é da Microsoft, ele anda sendo o melhor custo-benefício para as empresas, em questão de desempenho com preço, né, mesmo. A gente tem o ClickView, tem o ClickSense também, que ele é fantástico, mas as licenças dele são muito caras, né, então as empresas nem sempre usam. Então, sugiro investir aí o tempo em fazer alguns cursos gratuitos, para depois avaliar a possibilidade de estar oferecendo isso para as empresas, porque é algo que eu ando vendo no mercado. Até quando eu falo de People Analytics, né, que eu já citei para vocês, esse é um dos caminhos, ter o domínio de uma ferramenta dessa, né, fazer a leitura dos dados que estão relacionados a colaboradores e montar isso numa visualização que gere valor, que as pessoas possam tomar decisão naquilo ali que elas estão vendo, porque elas só têm um amontoado de dados e vocês vão transformar nisso, né, em visualizações para tomada de decisão. Então, assim, é para pensar mesmo, tá? Avançando aqui, tem um gráfico de como diagnosticar um empreendedor, né? Às vezes a gente fica na dúvida, será que é, será que não é? Só ser dono não quer dizer que é empreendedor, né? Então, aqui a gente tem duas direções. Então, a direção da criatividade e inovação e a direção das habilidades gerenciais e conhecimento de negócio. Então, aqui, quando a gente tem baixa criatividade e baixa habilidade gerencial, em geral, você vai atuar como colaborador, beleza? Já o passo que a tua criatividade é alta,
né? Você já pode atuar como um inventor, um especialista. Você vai se destacar na empresa, porque você ali tem ideias diferenciadas, mas você não consegue gerenciar ela como um todo. Você ainda vai precisar de apoio, né? Então, isso acontece bastante nas carreiras em Y, onde eu vou ter as pessoas que se especializam muito em um assunto, né? Mas que elas não vão tocar aquele assunto totalmente sozinhas. Elas têm um grau de profundidade, mas precisam de um apoio. Aí aqui, quando eu tenho baixa criatividade, mas eu tenho alta habilidade gerencial e de ter conhecimento do negócio, aí eu tenho gerentes e os administradores, né? Normalmente as pessoas estão num cargo ali em que elas têm um time, elas gerenciam essas pessoas, gerenciam projetos, né? Tem uma capacidade de cadenciar e de organizar tarefas muito grandes, né? Conhecem daquele negócio internamente, mas elas não são muito criativas. Então, tem esse quadrante. E, por fim, o empreendedor mesmo, né? Que é a pessoa que ela é criativa, ela é inovativa e ela consegue pôr isso para rodar com a sua habilidade gerencial e com o conhecimento de negócio. Então, quando a gente começa na nossa carreira, super comum estarmos aqui no quadrante de colaborador, né? Até porque você está aprendendo muita coisa, precisa conhecer aquele teu ambiente, tá? Mas ao passo que você vai se desenvolvendo, você vai entendendo ali quais caminhos que você vai percorrer, né? Se você tem mais habilidade ali de gestão, ou se você é mais professor pardal ali, né? Que está sempre inventando alguma coisa, ou se você consegue somar tudo isso ali e realmente empreender. Não tem certo e não tem errado, né? Cada um no seu quadrado com o seu talento. E aqui eu trouxe para vocês um print, não, isso aqui é uma foto, né? Uma foto da Startup Weekend que nós tivemos lá em 2019, que eu participei, que ele tinha aqui o que nós iríamos percorrer no Hackathon, que eu acho que é o que também pode esclarecer para vocês como gerar algumas ideias de negócio, tá? Desde a faculdade, eu escuto alguns colegas que ficam pensando assim, puxa, precisava inventar um software, alguma coisa para resolver um problema que eu fosse ficar rico. E fica pensando naquilo o tempo todo, tá? É difícil você conseguir ter uma boa ideia nessa linha de raciocínio, né? De, poxa, preciso ganhar dinheiro. Não, a gente precisa pensar mais ali em possibilidades de problema, né? Não sei, vocês estão nessa aí de tentar achar algo para ficar rico? Oi, ninguém. Então tá bom. Seria bom, né? Então, gente, aqui tem algumas formas para a gente percorrer, né? Para tentar achar um problema real. Porque as coisas que dão certo é porque realmente elas tinham ali uma situação, um problema que ninguém se propôs a resolver, ou que ninguém tinha entendido ainda que era um problema, né? E alguém entendeu aquilo e foi fazer. Então, aqui no percurso, a gente passa pela ideia, né? Normalmente vinha um brainstorm, parar para conversar mesmo, e nesse caso aqui é muito importante a gente conhecer e conversar com gente diferente, né? Porque se a gente fica. Por isso que a diversidade é tão importante, né? Porque se a gente fica muito ali só no nosso meio, conversando sempre com as mesmas pessoas, é difícil ter ideias diferentes, né? Porque não tem insights ali, questionamentos diferentes, né? Então, aqui você precisa estar sempre conversando com a galera, precisa estar tendo leituras, né? Para você ter novos insights, para você ter boas ideias. Mas a gente fosse colocar processualmente mesmo, e assim como foi no Hackathon, é a hora em que abertamente você vai falando. Vai falando, vai falando, vai falando sobre possibilidades que você vai ter. Nessa estrutura do Hackathon, como ele não tinha tema, né? As pessoas realmente iam lá na frente e falavam alguma coisa e tinha muita gente, para definir quais ideias que iriam para frente, tiveram uma votação via post-it dessas ideias, né? Pensando ali no nosso dia a dia, é o teu grupo que vai fazer essa votação de qual é a melhor ideia que vocês acham que realmente pode ir para frente. Próximo passo é você validar o problema, é você mapear o problema. Então, você teve algumas ideias e agora você vai delimitar esse problema, né? Para entender se realmente ele existe, tá?
E daí depois você vai para a validação, em que você precisa gerar evidências de que as pessoas que estão centralizadas nesse problema veem ele como um problema. Porque se for algo só do seu entendimento que é um problema e o público mesmo não, isso aí acontece, mas não me afeta muito, vamos dizer assim, a tua ideia está fadada a não ter tanto sucesso, porque a pessoa que vai utilizar já não vê tanta necessidade. Então, essas duas fases aqui de delimitar o problema e validar ele com as pessoas centrais, quando vocês forem pensar no que vocês podem fazer para gerar grana extra, no que vocês podem empreender, é onde precisa ser colocado mais tempo, né? Porque seria um planejamento mesmo se você consegue começar no momento certo. Aí você parte realmente para a solução, beleza, eu tenho um problema, eu entendi junto às pessoas que ele é um problema, e qual que é a solução que eu proponho, né? Essa solução, ela precisa ter um MVP, que é aquele produto mínimo viável, né? A gente já vai falar um pouquinho mais dele. E aí, por fim, você precisa fazer um pitch, que é a apresentação daquilo, né? Os pitches, eles são ali de 2 a 5 minutos, um período super curto de tempo, em que você precisa falar exatamente qual é a sua ideia. E esse conceito de apresentações curtas, objetivas e diretas, vocês podem usar ela para tudo, né? Para apresentação pessoal, como eu já citei ali, para uma entrevista, para um projeto da faculdade. E se realmente você tiver um negócio, quando a pessoa perguntar o que você faz, você tem que conseguir falar nesse breve período de tempo. Aqui nesse formato do Hackathon, você tem que chegar, inclusive, na questão de modelo de negócio, que é como que você monetiza aquilo ali que você está pensando, né? Porque às vezes a gente, beleza, é legal, tem uma solução, mas como que eu ganho dinheiro, né? A gente precisa pensar sobre isso já nesse momento, que talvez seja algo que de fato não te dê dinheiro. Ou seja tão caro, entra dinheiro, mas é tão cara aquela produção que acaba ficando no negativo. Então, você precisa pensar nisso, e no pitch é um momento em que todo esse conhecimento, né, toda essa construção, ela precisa estar organizada. E antes de você começar qualquer negócio, né, eu queria deixar um recadinho para vocês, que é sobre pessoas, né? A gente ali estava falando sobre problema, um problema vai estar relacionado a uma pessoa. Quando vocês forem trabalhar com uma equipe, vocês vão trabalhar com pessoas, tá? É difícil para nós que somos da área de TI dar essa prioridade, mas precisa, porque toda uma base de uma empresa de serviços, ela é feita por pessoas, tá? Pode ter prédio, pode ter computador, pode ter servidor, mas toda essa parte você consegue repor. As pessoas, né? Claro, ninguém é insubstituível, mas se você ter um bom time, você valorizar esse time, com certeza ele vai conseguir ter uma produtividade muito melhor e vai ajudar na jornada do empreendimento. Então, aqui eu trouxe uma frase do Simon Sinek, né? Em que ele fala que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, esse é um dos grandes recadinhos que eu quero deixar para vocês desde agora, né? Para sempre recorrer a isso, né? Às vezes a gente pode cair um pouquinho no erro de usar a tecnologia por si só, né? Ter algo muito legal, algo muito de ponta que você quer usar de qualquer jeito, mas aquilo não vai agregar valor para uma pessoa. A gente sempre precisa saber quem que é o personagem central, quem que ele é, como que ele se comporta, para daí sim eu ver quais são os ferramentais, as soluções que realmente vão somar para aquela figura central. Tá, beleza? E aqui a gente tem a técnica, a abordagem do Design Think, que vai ajudar nas duas coisas, tanto nesse desenho aqui, né, que eu trouxe para vocês, quanto em trazer as pessoas ao centro, tá? Vocês já ouviram falar dessa metodologia, dessa abordagem? Ali só o Romulo que viu. Ah, o Kelvin também. Ah, legal. Então me ajudem aí, gente, até na prática de ensino, se eu estiver falando alguma coisa de errado, tá? Então, assim, o design, basicamente, é você trazer para a resolução de problemas um pensamento de design, né?
Até o conceito design thinking, ele não é tão antigo, mas o conceito de design é. E quem é da área de design não viu tanta novidade quando eles trouxeram esse desenho. Porque o resumão dele é colocar a pessoa ao centro e co-criar uma solução, né? Olhando para ela. Para eu fazer isso, eu preciso de 3 pilares. E esses pilares, eles não são muito fáceis de colocar em prática numa gestão muito tradicional, ou quando a gente está com uma ansiedade muito rápida de logo ir lá, não, essa aqui é a solução. Porque ele apreciar, né, vamos dizer assim, por você passar por etapas para você construir realmente um pensamento. Como vocês podem ver ali na imagem, eu tenho 2 vezes falando aqui da palavra empatia. Aqui no pilar e aqui na etapa. Então, a empatia, aqui como pilar, ele coloca como a capacidade de realmente você tentar se aproximar o máximo possível da pessoa, né, que tem ali um problema, que você vai ver se realmente é um problema, tentar entender a experiência que essa pessoa já teve, a vivência, com o que realmente ela passa. É um negócio assim louco, né? Que a gente vai pensar, né? Poxa, mas de onde que saiu eu ter que ter um entendimento tão profundo? Saiu de que as melhores soluções elas acontecem quando a gente entende realmente a pessoa que está ali com o problema. Então, por isso que ela é tão importante e se fala tanto de empatia, né? Porque quanto mais eu perceber, mais eu captar o que a pessoa central ela passa, melhor vão ser as minhas próximas etapas. Então, para eu fazer tudo esse fluxo, eu tenho que saber que é importante eu fazer isso. Pode ser que eu nem goste de fazer isso, mas eu sabendo que é importante e fazendo ali para rodar o negócio, beleza. O outro pilar é da colaboração, em que volto a falar que a diversidade é importante para gerar boas ideias, né? Porque aqui eu vou ter uma colaboração, vou estar conversando com gente diferente para eu ter melhores insights, melhores possibilidades, né? Melhores formas de resolver aquele meu problema. E para isso eu tenho que ter gente junto para colaborar. Melhor ainda se eu puder tá fazendo junto da pessoa central, que é realmente a cocriação. E o último pilar, que é o da experimentação, em que não dá para ficar deixando só na esfera do planejamento, não dá para ficar só no papel. Eu preciso, de fato, colocar aquela minha ideia para rodar. Que é aí que entrou lá o desenho do MVP, né? Que eu coloco para rodar, eu aprendo com aquilo, né? Que eu vejo que também é uma coisa que a gente vem falando mais agora, devido à gestão ágil, que é o fazer rápido, colocar rápido para você errar rápido, aprender rápido e logo corrigir, né? Ou seja, não precisa ficar planejando aquele 1 ano para daí você colocar para rodar e ver que não era aquilo. Não, faz, nem que seja uma coisinha pequenininha, né? Mas que agrega valor, experimenta, aprende com aquilo, de repente vê que nem é aquele caminho, tá? Falando das etapas em si. Então, aí agora, a gente entra aqui na etapa da empatia, né? Em que ela tá no pilar da empatia e também é uma etapa. Então, ela inicia e ela vai fazer muitas pesquisas e observações, tá? Para poder colher informações aqui dessa nossa pessoa central. Aí depois eu vou usar os subsídios aqui dessa primeira etapa em que foi colhida e eu vou ter a definição, né, de como que é essa pessoa que está aqui, né? Se digamos que seja um grupo de pessoas, né, ou no marketing ali que tem todo um público-alvo que eu não conheço, aqui eu vou ter a criação de personas, em que vão ser ali algumas figuras com características em comum, características reduzidas, mas que eu posso estar utilizando para me basear para as próximas etapas, que vai ser a etapa de ideação, onde eu volto ali, digamos, a fazer um brainstorm para eu trazer possibilidades de resolução aqui para o problema e para essa persona. Aí eu faço a prototipação, que é a forma mais rápida de eu validar aquela minha
hipótese que foi selecionada. Então, digamos que aqui eu gerei 10 hipóteses. Então, no primeiro ciclo, eu vou pegar uma delas para fazer a minha prototipagem da forma mais fácil possível, se for desenhado no papel, se for uma fala, é o jeito mais fácil, mais rápido e mais barato que eu vou escolher. Então, no protótipo, eu planejo e entendo como que é esse jeito. No teste, realmente, eu coloco esse protótipo em prática, tá? Então, eu volto lá com a pessoa, coloco em prática e colho, né, as informações de como ela foi. E na interação, eu tenho as lições aprendidas de como que isso aqui realmente aconteceu, como que foi essa experimentação, o que eu posso usar para que meu próximo ciclo seja melhor. Não, realmente foi show de bola, é esse o negócio. Ou não, deu tudo errado, vamos pegar mais uma hipótese, né? A gente aprendeu tais coisas, aquela nossa persona não estava tão bem mapeada, eu aprendi mais algumas características. Acredito que a hipótese 5 é melhor, então vamos fazer mais um ciclo com essa hipótese, tá? Para daí sim você realmente, quando tiver seguro, né, dessa tua solução, realmente partir para algo que não é mais o protótipo, colocar lá em prática. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês da persona, né, ali da etapa de definição. Então, uma pergunta ali para vocês conseguirem ficar mais esclarecida é sempre quem é a pessoa que vai ter um problema resolvido, né? Às vezes a gente confunde um pouco, pode ser ali com um indicador, uma situação, mas não, aqui o foco é pessoas, personas, né? Então, a gente pode montar ele ali numa questão de quase parecido com o currículo mesmo, né? De qual cargo, o que ela faz, problema que ela enfrenta, né? Tem várias formas de representação. Os mapas de empatia também são uma forma de representar, né? E a gente ainda está falando de empreendedorismo, né? Só para vocês não acharem que eu viajei, porque veja como a gente precisa conhecer para quem que a gente vai oferecer o nosso produto, serviço, interna ou externamente. E aqui o MVP, né, que é o pôr para rodar, que eu falei para vocês, né, no experimentar mesmo, em que ele deve entregar valor desde o primeiro momento. E essa imagenzinha aqui é bastante famosa, né, em que se eu vou elaborar uma solução ali de um veículo, a minha primeira interação não pode ser só uma roda, ele tem que ser alguma coisa que já possibilite uma mobilidade da pessoa que for usar, né? Então, ali a gente tem o exemplo de uma roda contrapondo um skate, depois duas rodas, né? E ali um eixo contrapondo um patinete. Ele já vai para uma bicicleta, uma moto e um carro, são tudo coisas que a gente pode estar utilizando. Então, sempre que vocês forem fazer essas rodadas aí do MVP, de coisas para experimentar, né? Tem que ter em mente que realmente a pessoa que for usar, ela tem que tirar algum valor daquilo no momento. Beleza? Outro aspecto aqui que a gente pode usar para construir, né, essa ideia, e também quando a gente vai falar de negócio, é o Canvas. O Canvas vocês já ouviram falar? Às vezes tem gente que confunde com Canva, sem S, né, que é a ferramenta gráfica, mas esse aqui é Canvas. O Canvas, ele já acaba sendo algo aí mais no nível de administração, mas que ele super ajuda a gente a formatar a nossa ideia, tá? Ele pode ser um Canva de negócio, Canva de projeto ou Canva até do MVP, tá? Primeiro eu errei aqui a sequência. Primeiro eu vou mostrar para vocês um Canva de projeto, tá? Isso aqui vocês podem estar usando para organizar ideias de vocês até de um TCC, tá? Porque ele deixa de uma forma muito visual o trabalho que você vai fazer. Você pode usar ele também internamente para um projeto que você deseja implantar, porque ele vai ter uma distribuição em que você tem que pensar sobre aspectos que, em geral, você não pensa no primeiro momento e fica de mostrar para os outros. Então, ele vai perguntar qual que é o objetivo, por que você está fazendo aquilo, né? Qual é a justificativa, ou seja, quais são os problemas. Isso, Rômulo, lembra um mapa mental, tá? Com coluninhas ali com nomes, né? Ele vai perguntar quais são os benefícios. Pense, se eu não for ter benefício em algo, não tem por que eu fazer, né? Então, o exercício de estar montando isso me ajuda na reflexão.
Quais são as características daquilo que eu estou fazendo? Quais são as pessoas envolvidas, né? Um projeto sempre vai ter envolvimento de mais de uma pessoa, e eu preciso entender quais são, se elas vão ter tempo. Quais são as premissas e restrições, né? O que eu preciso ter antes disso para acontecer, né? Opa, o que não pode ter? Quais são os riscos, né? O que aquilo impacta? O que pode fazer com que não dê certo? Qual que é o escopo, o que de fato vai ser feito? E tão importante com o que vai ser feito é o que não vai ser feito, né? Pensando nós como empreendedores, isso é muito importante você saber qual que são ali a limitação dos teus produtos e serviços, né? Para você não começar a adentrar em mercados ali que você não tem domínio, nem era teu interesse inicial. Então, o não escopo é extremamente importante. Quais são as entregas que você vai fazer, né? Ali entregas macros com datas, né? Que é o próximo item. E qual é o investimento que você precisa ter para começar isso, né? Isso aqui é quando eu falo de projeto e fica mais fácil de entender. E o Canvas de negócio, ele é um pouquinho maior, tá? Em que ele é um resumo do plano de negócio, que é uma ferramenta da administração aí que ela é um pouco mais longa. Mas essa aqui é uma forma rápida de eu entender o que eu preciso fazer, o que eu me proponho, tá? Esse aqui é um mapa mental do Cookcast, tá? O Cookcast foi a solução de um problema que a gente criou no Hackathon Vida de Ponta Grossa, né? O meu time, ele identificou que aquele aspecto da pessoa produzir alimentação em casa, né? Ter a produção de alimentos caseiros em casa possibilitava ter uma renda rápida. E a gente está com desemprego bem alto, então nós queríamos fomentar essa questão de empregabilidade, né, empreendedorismo dessas pessoas que já querem entrar no mercado ou já estão produzindo e querem expandir. E do outro lado, a gente viu, né, ao pesquisar, que tinham ambientes com cozinhas aí bem completas, cozinhas profissionais que estavam extremamente ociosas, né, que são principalmente os salões de festas. Então a gente queria unir esses dois públicos, né, para que ambos conseguissem rentabilizar e gerar uma graninha agora nesse momento. Então, como que ficou esse nosso Canva, né, esse modelo de negócio? Então, tudo começa aqui pela oferta de valor. O que a gente vai oferecer? Beleza, vocês vão unir esses dois públicos, mas o que vocês pensaram que vai oferecer de valor para eles, né? Por que vale a pena? Então, para a pessoa que produz o alimento caseiro, a gente vai possibilitar que ela expanda ou inicie rapidamente o negócio em uma cozinha compartilhada, flexível e adequada para a demanda dela, né? Porque as cozinhas que estão de casa também têm riscos de segurança. E para a pessoa que tem a estrutura profissional e já está lá ociosa, a gente vai possibilitar que ela ganhe dinheiro com essa estrutura, tá? Aí, quem que tá envolvido? Então, são os profissionais autônomos e a galera que tem essas cozinhas profissionais. A gente teve que pensar também, qual é o relacionamento que eu vou ter com essas pessoas? Tá bom, por onde que vocês vão fazer? Então, vou fazer por plataforma digital, por uma área de sucesso de cliente e por um programa de fidelização. Os canais de venda, plataforma digital, associação de classes, redes sociais, tá? Falando aqui de grana mesmo, quais são os custos que eu tenho desde cara? Plataforma, o marketing, ter o profissional que faz a parte de auditoria e treinamento, né, a auditoria das cozinhas, se estão adequadas, e treinamento de quem vai usar, o profissional que faz a parte ali de atendimento do cliente, e eu gostaria de oferecer um seguro para quem está usando a cozinha, então eu também preciso ter um custo dessa parte de seguro. E as fontes de receitas, que é chamado modelo de negócio, que eu acho que é onde está mais difícil. Sempre a gente esbarra nisso, né? Precificação, é uma coisa muito difícil. Então, a gente chegou ali no modelo do Airbnb mais invertido, em que a gente oferece, né, uma forma de ganhar dinheiro, 5% do valor da reserva do locador e 10% da reserva do locatário. Aí a gente também tem que pensar quais os recursos que não abrem mão, né? Quais são os parceiros, quais são as atividades chaves. Beleza, isso aqui é um super mapa, mas aí, Maria, qual que é o MVP disso? O MVP disso a gente usou o WhatsApp,
né? Porque o que eu posso fazer enquanto não tenho uma plataforma? Eu posso conectar as pessoas pelo WhatsApp, conversando, né? A gente montou apenas um site, né? Um site que não precisou de código, isso que é interessante dizer que todo esse trabalho e até agora a gente não tem uma linha de código, porque ele está na fase aí do relacionamento, de criar uma rede, e muito WhatsApp para a gente conectar uma pessoa que precisava dessa cozinha com quem tinha a cozinha, né? E fazer o uso daquilo. Então, voltando aqui no desenho do Design Think, tá? A minha intenção com essa solução do Cookies, né? É que a gente realmente faça a codificação em 2021. Porque passados 6 meses, a gente vai ter rodado todas as iterações necessárias para realmente eu ter todas as respostas, né, de como essas pessoas que estão no centro, que é quem cozinha, quem tem a cozinha, respondidas, para daí sim partir para uma parte de realmente ter código, ter a plataforma. E eu deixo essa dica para vocês também, que às vezes a gente tem uma ansiedade muito grande de já chegar oferecendo ali, né, o aplicativo, oferecendo a plataforma e não entendeu todos os aspectos que são necessários. E aí, com certeza, gera retrabalho, tem que remodelar o produto algumas vezes, né? Então, mas é claro, às vezes tem uma urgência daquilo e uma primeira funcionalidade já vai resolver. Nesse nosso caso, como nosso modelo de negócio, ele suporta, a gente está fazendo esse relacionamento, né, fora de uma plataforma, então na hora que todas as interações ali e respostas estarem na ponta da língua, de fato, aí sim a gente parte para uma codificação e uma primeira versão final, vamos dizer assim, né, para a gente realmente ter a plataforma. Beleza? Então, beleza. Então, aqui tem mais um último aspecto que eu queria trazer para vocês, que é, então, a diferença de empreender interno e externamente, né? Beleza, Maria. Então, tá bom, eu posso usar o Design Think se eu estou montando um negócio novo, posso usar o Canvas, se eu estou dentro de uma empresa também, essas ferramentas estão ao meu alcance, o que vai mudar? Então, assim, basicamente são as incertezas, né? Então, se você está empreendendo por conta, o número de variáveis que você não conhece são enormes. Já que se você está dentro de uma empresa, você tem uma estrutura para te amparar, né? E é uma opção ali sua de, não, estou fazendo aqui a minha demanda e vejo uma oportunidade também de estar inovando em alguma parte, né? Já o empreendedor, quando você está por conta própria, você tem que estar o tempo todo nessa corrida, né? Porque aqui tem o último item, a sua renda mensal vai depender de muitos aspectos, né? E agora, com a pandemia que teve, acho que o tal do mundo VUCA que todo mundo falava, agora todo mundo entendeu o que é, né? O que é a incerteza que existe aqui. Então, fazendo um resumão aqui. Quando você vai empreender, você que vai, o capital próprio é teu ou de terceiros, né? E quando está dentro da empresa, o capital é da empresa. Então, muitas vezes você nem tem a noção total e a transparência de quais são esses capitais. Sobre a estrutura, você precisa, quando está por conta própria, você precisa montar, né? Você quem fornece essa estrutura, e dentro da empresa já é a estrutura dela, né? Então, assim, quando surgem as spin-offs, que são empresas pequenininhas dentro de empresas maiores que criaram, né? Então, ela se normalmente usa como centro de serviço o que aquela empresa maior tem para oferecer, né? Então, vamos dizer assim, o financeiro, fiscal, contábil, folha de pagamento, ela usa a estrutura da empresa maior, não precisa se preocupar. Já eu aqui empreendendo por conta, eu preciso me preocupar com tudo isso. Mas aí tem as partes boas também, né, gente? Que até agora eu só falei aqui que é difícil. Você empreendendo por conta, você tem poder de ação sobre o seu ambiente. É você quem vai criar aquele ambiente, né? Como eu falei, você tem que ter o entendimento de que pessoas são a peça-chave. Aqui você vai depender totalmente da mentalidade do dono, mentalidade do CEO. E aqui não, aqui você está criando ela, né? As pessoas vão te seguir com aquela sua mentalidade. E eu acho que isso aqui é uma das coisas assim, mais satisfatórias que tem, você poder criar o seu ambiente, né? Tem uma coisa aqui que não está escrito, né? Mas é a questão do cliente, né?
Esses dois carinhas, eles vão ter líder, vão ter chefe, né? Mas a diferença é que aqui ele, o líder, o chefe dele, né, vai estar dentro da estrutura da empresa, né? E aqui vai ser o seu cliente direto, né? Que vai ser mandatório para o seu negócio, mas que você tem uma capacidade de escolha. Na hora que você empreende por conta também, se algo que você foi fazer não deu tão certo, você já tem uma perca de dinheiro, né? E dentro de uma empresa ali você vai ter o quê? Uma pivotagem, um realinhamento de projeto, então uma coisa muito mais sutil. Já se for algo com fracasso total, puta, investi tudo nisso, não deu certo. Ali você tem o risco da falência total, na empresa você tem ali o risco do encerramento do projeto, quem sabe uma demissão devido ao impacto, né? Mas é mais amenizado. Na hora que se empreende por conta, você vai montar a tua equipe, então você que traz os talentos, as pessoas alinhadas ali com a sua mentalidade, você faz o teu time mesmo. E quando você está dentro da empresa, são as pessoas que já estão lá e você tem que se relacionar, né? Você tem que se adaptar a elas, nem sempre serão as pessoas ali mais adequadas. Ali na parte também de empreender por conta, você vai ter bastante não. Na verdade, na vida inteira a gente recebe mais não do que sim, né? Mas aqui, quando vira aquele sim, é um sim de oportunidade, né? Que você, opa, agora, nossa, rodei muitas interações de design thinking, agora nessa, ó, acertei o caminho. Já na empresa, quando você começa a ter muitos erros, muito não, né? E um sim é sinal de fracasso, porque você mais erra do que acerta. E se aquela empresa ela não é tão suscetível e possibilita essa cultura do erro, né? Você pode voltar aqui nesse caminho de uma talvez demissão. E aí, novamente, a renda. Um está garantido e no outro não, né? Eu acho que o modelo ideal é você fazer uma transição de um para o outro, né? Você, ao passo que você está dentro da empresa e está empreendendo, você começar a se planejar aqui para empreender por conta, tá? E assim, compartilhando a minha vivência, né? Esse empreender dentro da empresa é o que me dava, é o que sempre me deu fôlego, né? Porque eu não consigo fazer só uma atividade rotineira dentro da minha descrição de cargo. Eu sempre preciso estar criando, trazendo novas formas de trabalho, não só relacionadas à minha área, né? Mas assim, a área de negócio da empresa. Eu sempre estava olhando possibilidades de mercado, então até o ponto que eu conseguia empreender dentro da empresa, aquilo me dava fôlego. Tá? Mas quando a gente tem isso muito forte, chega uma hora que daí você tem que realmente seguir o seu caminho, empreendendo por conta para você conseguir executar, né, todos esses itens, assim, tanto os positivos como negativos, de uma forma mais livre. É bastante incerteza, dá bastante frio na barriga, mas é bastante recompensador ao mesmo tempo. Beleza? Então, pessoal, hoje era isso, foi o nosso encerramento, tá? Vamos aproveitar esse tempo, pelo menos esses últimos 12 minutos, para vocês me fazerem perguntas de coisas da semana inteira, perguntas de carreira também, tá? Para eu conseguir somar um pouquinho mais com vocês. Nada? Vou deixar nesse slide aqui que eu acho bonito. Ai, ninguém me respondeu. Vamos fazer assim, pelo menos, então, deixa eu tirar. Quem puder abrir a câmera, abre a câmera para eu tirar um print bonito aqui no encerramento. Tem problema, quem não tem, não tem problema. Deixa eu pegar aqui, tá? No empreender dentro da empresa, usar a estrutura da empresa. Seria o empreendedor montar uma filial? Não, não é montar uma filial, não. É realmente você, eu tenho um projeto para, por exemplo, eu estou no suporte e tem um projeto que é uma nova forma de atender o cliente e eu quero experimentar essa nova forma. Então, a própria estrutura da empresa oferecer algumas horas para você estar destinando a isso. Aquele grupo de clientes que já é dela, já é você usar da própria estrutura,
tá? Porque você já está dentro ali do teu horário de trabalho, usando as ferramentas que estão ali. Sobre relacionamentos com pessoas, existe algum curso, outro método para ajudar na relação na equipe? Ó, Osney, tem bastante linhas de estudo que a gente pode ter, né, de relacionamento interpessoal, tá? Esse pontinho aí, até se você quiser tratar nas próximas mentorias que eu vou abrir, a gente pode fazer um plano de ação sobre isso, mas de começo, trabalhe bastante a sua SWOT para você ver os seus pontos, né, de trabalho, pesquise bastante sobre relacionamento interpessoal, né? Os melhores cursos para isso são os cursos que possibilitam vivências, tá? Então, a gente pode pesquisar bastante coisa, ver bastante live, bastante curso EAD, mas o que realmente faz a gente conseguir virar uma chavinha é quando a gente tem alguma prática. E é o que eu mais senti falta essa semana, sabe? Porque sempre quando eu converso com as pessoas sobre os temas que a gente teve, tem atividades práticas, porque aí é quando a pessoa experimenta, ela vivencia, de fato, aquelas situações, né, e tem diversas técnicas, e aí você começa a entender melhor. Então, às vezes, são cursos um pouquinho mais caros, mas que vão agregar bastante valor para você. Beleza? Olha, só o Roberto que tem câmera, gente do céu. Deixa eu ver, não tem mais ninguém? Aqui, ó, tem mais gente. Ah, o Rômulo também, ó, tem câmera. Deixa eu pôr aqui. Então, beleza. Então, agora assim, ó, olha pra câmera, dá um sorrisão. Errei o print ainda, quer ver? Que agora vai. Aí, ó, agora só agora que saiu o meu print. Agora foi. Aí. Deu boa. Pode fechar a câmera, agora tá resolvido, tá? Não tô conseguindo acessar a minha, não tem problema. Quais os seus melhores métodos para controle de tempo em projeto empreendedor? Tá, no dia a dia, né? Sem dúvida, a gente tem que usar o Pomodoro para conseguir estar distribuindo ali o nosso tempo de concentração, né? Aquela técnicazinha que tem o tomatinho e que se deixa 25 minutos realmente para você se concentrar no que você está fazendo. E daí deu 25 minutos, 5 minutinhos é de pausa, para realmente você se concentrar e render mais, porque o que acontece? Cada pausa, cada interrupção que a gente tem no nosso dia, você demora muito para voltar naquela sua concentração. E de forma mais abrangente, também a gente tem uma técnica que são alguns quadrantes, em que você vai ver realmente quais são as tarefas que são importantes, quais que são urgentes, quais que são necessárias, e fazendo essa priorização e categorização das tarefas, você vai ver que algumas podem, inclusive, ser delegadas, né? Não é tudo que você vai fazer e não é aquele momento. Então, você sempre pensa ali numa priorização das suas tarefas. Porque o que acontece? Quando que a gente perde a autonomia da administração do tempo? Quando vem tanta demanda, tanta coisa, que você só vai fazendo o que está na fila, sabe? Entrou primeiro, sai primeiro. Não lembro se é o método FIFA aí, alguém me lembrei. Não sei se é esse. A gente não pode fazer assim, porque vai vir muitas demandas de diversas solicitações ali, né? Você pode estar trabalhando sozinho. Vai vir várias demandas distintas, então não é o primeiro a entrar, o primeiro a sair. É ver o impacto daquelas tarefas para você e realmente o que tem mais impacto, o que gera mais valor, né? Vai vir antes. Porque às vezes você vai perceber que tem coisas que geram pouquíssimo valor e são extremamente trabalhosas. Essas são as últimas que tem que ficar, né? Você tem que fazer antes o que dá valor e é fácil. Às vezes tem algo que vai ser difícil, mas é extremamente impactante, né? Então aí você também vai fazer antes daquelas que são trabalhosas sem muito valor. Deixa eu... Também uma inovação minha no caso. Isso, Rômulo, uma inovação tua. Aquilo que veio na tua cabeça, você viu que dá para fazer, você conversou com algumas pessoas e você vai pôr para rodar dentro da empresa.
Quais áreas dá para empreender com uma complementação? Eu acho que principalmente aquelas ali que eu citei, a parte de BI, né? É uma grande forma de você empreender, os sites institucionais também, né? Montar alguns cursos, de repente, alguma área. Roberto, você é de licenciatura, né? Tá, pegar algum item bem específico, tá? Começar a pesquisar, poxa, a pessoa tá falando superficialmente sobre um tema, esse tema eu consigo me aprofundar um pouquinho mais e colocar para vender lá no Hotmart, Smart, né? Hotmart. Deixa eu pegar aqui o nome bem certinho. É uma coisa aí que anda dando dinheiro, sabe? Porque você faz uma vez só e fica lá. Uma hora alguém que vai precisar daquele conteúdo compra. Então é algo a se pensar, né? Isso, Romo, que você grava ali bem certinho, faz e pode estar monetizando, sem falar que quando você cria cursos, você vai fortalecendo a sua imagem como referência naquela área, né? Então eu falei muito aí de BI, né? De repente você pega uma linha específica disso e vai mais a fundo para oferecer um curso em que de repente se oferece ele por R$29,90. Mas daqui a várias pessoas comprando por R$29,90, é um valor que vai cair para você com uma frequência e você não precisa fazer manutenção, né? Porque às vezes a gente desenvolve um software, mas tem tanta manutenção que o dinheiro não vale a pena. Então a gente tem que pensar em coisas ali que sejam estáveis e você consiga ir recebendo, né, com aquilo ali sem mexer. Eu acho que isso é uma grande tendência, né? O gerar conteúdo, ele é um novo marketing. Chega uma hora ali que dá para ganhar dinheiro. O que mais, minha gente? Alguém tem uma ideia aí bem legal para gente ver se dá para empreender, ver se dá para ganhar dinheiro? Certeza que alguém já tem. Já pensou? Deixa eu contar então um pouquinho, aproveitar que a gente tem esse tempo, contar um pouquinho do Cookies, né? Deixa eu até passar o site para você. É o nosso site, né? Eu realmente participando desse hackathon, eu me vi realmente um dia tendo uma empresa. Talvez não seja exatamente dessa solução, sabe? Mas eu realmente montar toda essa estrutura mexeu comigo de que, poxa, dá para fazer, dá para somar, dá para contribuir com o mundo, né? Hoje a gente fala muito sobre economia compartilhada, economia de dom. É uma tendência muito forte, né? A gente ficou em primeiro lugar nas categorias saúde e sociedade, o que possibilitou aí a gente ter uma assessoria do Sebrae. E um dia, quando o EPG voltar, a gente vai ter a incubação, né? Mas está tudo muito demorado, né? Devido à pandemia. E assim, semana a semana, pensar qual que é o nosso próximo passo é sempre um friozinho na barriga. E tem uma coisa muito importante que eu nem imaginava que de começo a gente tem que fazer, que é a proteção da marca, tá? Eu um dia devo ter ouvido isso falar na faculdade, né, de questões do INPE, mas quando você está começando um negócio novo, ou seja, fora da empresa, e você tem que já fazer a pesquisa sobre aquele negócio, se não existem outros semelhantes, né? E sugere-se que você já faça o registro daquilo, para ficar como um serviço único, né? E não comece a ter outras reproduções desse serviço. Então, é um processo que a gente já está ali, porque realmente, mesmo nessa questão de economia compartilhada tão em alta, ninguém ainda tinha usado os espaços ociosos das cozinhas. O que existe são coworkings para estarem utilizando. Então, assim, semana a semana eu me reúno com a Fernanda, que foi, apesar de no Hackathon ser uma equipe grande, para a sequência do projeto ficou só eu e ela, e semana a semana a gente tem o desafio ali de estar pensando qual que é o próximo passo, tentar ter parceiro, tentar ter fornecedor o tempo todo, mas é algo que motiva muito, sabe, o estar ali indo atrás o tempo todo das coisas para estarem fazendo, tá? Outros empreendimentos que eu nem via como empreendimentos, mas que eu tenho também. Em 2016, eu fui convidada pela Luciene para participar do projeto do Soluc, que é uma plataforma de vagas e candidaturas.
eu passar aqui para vocês, tá? E nessa ocasião, eu participei realmente como programadora. Eu entendia bem da regra de negócio da RH, então fui como programadora, né? E ali eu tinha um percentualzinho de 5% das mensalidades que entrassem, né? 5% era meu e o restante era dela, porque ela que mantinha toda uma estrutura. Também foi uma forma de empreender, em que já existia a empresa dela, né? E eu entrei ali, fiz algo bastante pontual, tendo um percentualzinho. Então, de repente, quando alguém vem oferecer para vocês, tem uma ideia de alguma coisa numa empresa que já existe, talvez seja algo para vocês pensarem mesmo para fazer, mas fazer de uma forma que não dê muita manutenção, né? Para que vocês consigam estar recebendo um valor nesse sentido. Daí agora que eu estou nessa onda mais trabalhando para mim mesmo, que a gente voltou a conversar, né? Revemos esse percentual, vamos ter a gente já criou outras soluções nessa mesma estrutura. Claro que fica muito mais fácil quando já está tudo criado, né? Mas é legal também você criar algo do zero. E a terceira linha de atuação que você consegue fazer quando você já tem uma bagagem, né? É essa linha que eu estou oferecendo de mentorias, né? Que durante esse ano é de forma gratuita, né? Porque eu já tenho uma vivência legal e posso compartilhar com quem é desse mercado, e posso estar apoiando também empresas, né, principalmente as empresas de TI, em práticas de gestão de pessoas. Então, a partir do momento que você cria ali uma experiência legal, você vê que você consegue contribuir com mais cenários, que você não precisa ficar só em um ambiente, né? Então, são todas possibilidades de negócio aí a se pensar. E os cursos, sem dúvida, até eu tenho vontade de um dia montar um, assim, mais voltado para RH ágil, para conseguir colocar, quem sabe, aí no Hotmart, né, da vida, para o pessoal estar comprando o meu conteúdo. Mas hoje ainda não tem bem desenhadinho isso. E aí, gente, mais alguma coisa? Agora falei um monte de mim. Bom, vocês vão ficar com os meus contatos, né? Por favor, mencionem sempre que precisarem. Sou totalmente disponível, tá? Né? Eu sou totalmente a favor de toda aproximação que tem da faculdade com a... Obrigada, Rômulo. Obrigada. Toda aproximação que tem da faculdade com o mercado, eu tô dentro. Faz, acho que... Deixa eu ver se eu não vou mentir. Faz uns 5 anos que eu participo da Tech Week, tá? Se eu não participo como palestrante, eu participo pelo menos organizando, né, alguém da empresa em que eu estou para estar participando, né? E tô observando ali, tô junto, porque ficar só a parte acadêmica sem a parte profissional fica muito distante, né? Então, até essa semana, todas essas semanas aí com o Albino tá proporcionando de vocês conhecerem profissionais, é bem bacana, né? Nem que seja para adicionar lá no LinkedIn e depois começar a fazer um contato, né? Porque é difícil participar de tudo o tempo todo, tá? Então, o que eu puder aproximar, a gente aproxima. Então, tirar dúvida, de repente, poxa, tô com uma ideia de projeto, será que se eu fizer esse projeto na faculdade eu consigo usar para outra coisa? Pode perguntar, né? Fala numa boa comigo ali no LinkedIn, no e-mail é chato, né? No LinkedIn, no WhatsApp, no direct do Instagram, né? Que a gente está realmente aqui para dar apoio para vocês, né? E quem sabe aí a gente tem em outro momento ter um encontro, mas mais para recrutamento e seleção, né? Que como eu falei, eu tenho aí as vagas, né? Estou com principalmente vagas mais voltadas a front-end. Então, para quem ali já quer se lançar, quer ver como é que está esse começo, né? Ou até quer testar uma entrevista, né? Sei lá, conversa comigo, né? Vamos ver o que isso pode estar proporcionando. Galera de licenciatura aí, tá? Não ache que o curso é menos do que outros cursos, é super show de bola, né? Todo curso só dá insight pra gente, só dá ideia, e você que vai pegando e você que se aprofunda no tema que te chamar mais atenção. Não tem tanta diferenciação, né? Quando eu tô dentro de outra coisa, né? Tem gente que não gosta do que eu vou falar, mas me desculpe. Quando a gente vai contratar um programador, vamos dizer assim, dentro da empresa, eu não consigo diferenciar no começo se o cara é engenheiro de software, engenheiro de computação, se ele é tecnólogo, se ele é bacharel, se ele é licenciado.
tá? Porque no comecinho ali, gente, é lógica e é atitude. Então, assim, o curso não dá essa diferenciação. É o quanto que a pessoa realmente se desenvolveu, se capacitou, né? E quem sabe aí, daí, fazendo uma evolução, quem sabe uma teoria ou outra que vocês se aprofundaram vai possibilitar uma diferenciação. Mas no começo é atitude e lógica que a gente observa e é o que precisa ter mesmo. Tá? Não desanimem quem faz engenharia, mas vocês sabem que é difícil, pelo menos aqui em Ponta Grossa, as pessoas terem um cargo de engenheiro nessa nossa área. Tá bom? Mas a mensagem é otimista, tá? Apesar de ter soado assim, que é a atitude que vai diferenciar vocês, não tenha dúvida disso, né? Sempre aí o Peter por tá tendo atitudes positivas aí na carreira de vocês, tá bom? Muito obrigada por essa semana. Parabéns aí pela dedicação de vocês estarem se aprimorando, né? Não é fácil, a gente tira aí uma hora e meia do nosso dia, que já teve tantas coisas durante o dia, né? Para ainda assim ficar buscando essas questões de se desenvolver. Então, parabéns para vocês, obrigada por estar comigo essa semana. Abraço a todos. Uma satisfação, Roberto, dividir o conhecimento com vocês. Tchau.